transformando as fornalhas da vida em lugares de encontro com Deus. O principal objetivo dessa palavra, queridos, é nos levar e nos encorajar a fortalecer a nossa fé e a nossa convicção para que possamos permanecer fiéis diante das adversidades da vida. Eu não sei como você tem vivenciado os últimos tempos, mas é certo que sempre, em algumas estações da vida, nós enfrentamos fornalhas. Fornalhas são momentos desafiadores, situações que temos que lidar, que temos que enfrentar, que muitas vezes foge das nossas possibilidades, foge do nosso controle. Quando a vida segue normalmente, tudo, como se diz, previsível, é muito tranquilo, as coisas ficam muito boas de seguir, mas de repente a gente percebe que um vento sopra um pouco mais forte, as adversidades chegam, os momentos que nós não gostaríamos acabam acontecendo, e como nós vamos lidar com essas questões? E eu meditando nessa palavra para orientar a igreja nessa manhã, eu refletia de que as fornalhas, elas podem ser transformadas. E tudo depende de quem passa por ela. E realmente eu quero encorajar a igreja, por meio dessa palavra, caso esteja passando por uma fornalha nesse tempo, transforme essa fornalha em um lugar de encontro com Deus, transforme esse momento, essa estação, esse desafio em uma oportunidade, não só de ver o poder de Deus operando em você, mas para você reafirmar que você sabe quem você é, e você sabe em quem tem crido, e sabe que Ele é fiel para cumprir a sua promessa e para nos abençoar. Eu quero começar falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens, queridos, que estavam sujeitos a um tempo inesperado. Nós conhecemos bem a história e sabemos que Deus permitiu que por uma temporada o seu povo estivesse cativo em Babilônia, aos comandos do rei Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída, saqueada, todos foram levados, e não havia apenas um grupo, mas toda uma nação estava sujeita a uma pressão, né? Eles estavam, de alguma forma, pressionados em uma cultura diferente, em uma situação, em um estado diferente, e ali havia muitos hábitos, muitos costumes, que eram completamente diferentes daqueles que eles estavam acostumados. Quando nós estamos em situação de perigo, de alerta, situações vulneráveis, situações em que nós não podemos controlar, né, que foge à situação, é muito comum que nós ficamos recipiados, né? Ficamos assim, atentos, preocupados, e era essa a realidade que eles viviam, todos viviam. Todos estavam sujeitos àquela situação. Não era mais a liberdade que eles tinham em Jerusalém. Agora precisava ter cuidado, precisava estar atento. Eles estavam em uma nação estrangeira, sob um jugo estrangeiro. Então, queridos, eles precisavam saber como lidar com cada situação. E é bem claro que muitos estavam amedrontados. Muitos estavam com receio, muitos estavam com dificuldade de se adaptar àquela realidade, e de repente, quando você lê Daniel capítulo 3, Nabucodonosor pede para fazer uma estátua gigante, para que toda vez que uma música tocasse, todas as pessoas se dobrassem, prostrassem, e ali elas deveriam adorar aquela estátua, adorar os deuses daquela cultura. Mas todos pareciam se prostrar, mas a Bíblia diz que alguns que tinham ligação diretamente com o rei identificaram que havia alguns jovens que não se dobraram diante daquela estátua, não adoravam os deuses de Nabucodonosor, e a Bíblia diz, queridos, que eles mandaram chamá-los. E foi exatamente o que nós lemos aqui nos primeiros versículos de Daniel 3, de 13 a 15. O rei ficou tão bravo, tão nervoso, que
pede para chamá-los. Fala assim, olha, eu vou dar uma última chance para vocês. Vocês vão se dobrar após a música tocar. Agora, se não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E vocês verão como é. E eu quero saber o seguinte, se tem um Deus que será capaz de livrar vocês das minhas mãos. Queridos, não bastava ter uma situação completamente diferente no que diz respeito à cultura, eles estavam sendo intimidados. Eles estavam sendo pressionados, sabe? E a partir daí eles precisaram se posicionar. Eu quero dizer, queridos, que da mesma forma nós vivenciamos uma situação muito parecida com a que Sadraque, Mesaque e Abednego estão vivendo. Nós sabemos, queridos, que a nossa pátria não é esta, a nossa pátria ela é celestial. Amém, queridos? E nós sabemos que por aqui nós somos peregrinos. Sabemos que há um sistema que tem uma cultura, tem valores completamente distantes daqueles que são estabelecidos por Cristo na sua palavra, e por vezes nós somos pressionados a mentir, pressionados a barganhar nossos valores, pressionados muitas vezes, influenciados a abrir mão daquela vida íntegra, coerente, que está de acordo com a palavra, e não é difícil. Não é difícil, queridos. Muitas vezes nós somos coagidos em situações muito simples, mas se não ficarmos espertos, nós podemos nos perder. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles precisaram se posicionar, e eles transformaram aquela fornalha ardente em um lugar de encontro com Deus. Nós precisamos também transformar os momentos adversos que vivemos em lugares de encontro com Deus. A vida a qual nós vivemos na nossa individualidade, no trabalho, em casa, no dia a dia, é um convite para que possamos encontrar o Senhor. E talvez essa seja a grande diferença, encontrarmos o Senhor nas fornalhas. Fornalhas não é apenas lugares de sermos queimados, de sermos machucados, de sermos exterminados. Não, também é lugar de nos encontrarmos com o Senhor e reconhecermos o seu poder e provarmos da sua força a nosso favor. Sabe, quando eu digo essa palavra, eu me senti pelo Espírito Santo encorajado, porque os desafios muitas vezes são grandes, mas eu entendi na voz do Espírito a minha vida, de que eu posso transformar as fornalhas em lugares de encontro com Deus, através de atitudes que farão diferença. Nós estamos numa manhã de ceia, e eu não sei como que vocês lidam com isso, mas eu me lembro, dentro de uma cultura familiar cristã, eu lembro da minha mãe sempre dizendo assim, ó, a ceia vai ser no próximo domingo. Então, aquela semana era uma semana de total vigilância. E amém, né, queridos? Isso é muito importante. Tem que vigiar, tem que estar bastante atento, né? Mas e se no meio disso tudo, e se pela manhã da ceia, parece que situações adversas acontecem. Coisas que você mal esperava, uma palavra que é colocada em tempo diferente, uma situação, enfim, que você vivencia, constrangedora, injusta, como vamos lidar com elas, né? E eu quero continuar a leitura aqui no versículo 16 e 17, eu quero mostrar que uma das primeiras lições que Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina é ter uma convicção firme, mesmo quando todos pensam diferentes. Ter uma convicção firme, mesmo quando as pessoas pensam diferentes. Suas identidades estavam fundamentadas em valores e não na opinião das pessoas. Eles sabiam quem eram, eles criam em um Deus que era capaz de fazer o sobrenatural acontecer, e eles não buscavam validação constante nas pessoas, mas buscavam a validação em Deus. Nós buscamos a validação na sua palavra. Veja o que o texto diz: Sadraque, Mesaque, Abednego responderam. Diferente de todos que estavam acostumados a se curvar diante daquela estátua, eles disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim,
Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Você percebe aqui, queridos, que eles se posicionam e eles não justificam nada, eles não querem mostrar nada, eles simplesmente estabelecem aquilo que eles são. Quando nós estamos lidando com as adversidades da vida e nesse caminho, a única coisa talvez que precisamos manter firme no nosso coração e que vai orientar as nossas ações é ter uma convicção firme em Deus, na sua palavra, nos seus princípios e seguirmos em frente diante disso, quando temos convicção de quem nós somos, e é o que eles sabiam. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam numa nação estrangeira, estavam numa situação completamente, para alguns, desesperadora, mas eles sabiam, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu creio, e eu me posiciono a partir daquilo que eu sei, sabe? Eles já vão dizendo assim, olha, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Ou seja, eles tinham convicção, eles tinham certeza, sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Eles não titubearam, eles tinham certeza. Sabe, queridos, que às vezes a gente pode, por tantas situações que vivemos, perder essa convicção, perder essa certeza. Sabe que quando eu leio essa palavra, eu sinto meu coração cheio do Espírito, para entender que eu preciso alimentar o meu coração com essa mesma convicção, diante das adversidades. Quantas vezes as situações nos fazem sentir medo, nos fazem sentir inseguros, nós pensamos que não tem mais jeito, sabe? E ali nós percebemos que eles se posicionam para dizer assim, olha, eu sei a quem eu creio. Eu sei que eu tenho Deus que vai me livrar. Eu sei que eu estou nas mãos de Deus. Coragem. E coragem, queridos, não é ausência de medo, né? Às vezes nós lidamos com situações e dentro de nós estamos às vezes com medo, com receio, porque são pessoas, com sentimentos, com emoções, enfim, com histórias, com processos. Mas as Escrituras nos ensinam por meio da atitude deles que coragem é avançar apesar do medo. Olha só, dentro de mim parece que eu estou estremecido, mas no meu interior, o meu homem interior, aquele que teve um encontro com Deus, ele sabe quem pertence. E ele sabe que Deus virá a seu favor. É essa convicção que eu e você precisamos alimentar, queridos. Tenha a convicção que você tem um Deus que é por você todos os momentos, não importa o que aconteça, precisamos com coragem enfrentar os desafios e seguir em frente. Vejamos o versículo 18, o que eles disseram. Mas ainda, olha que lindo isso, gente. Ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro. Ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Que coragem! Que coragem, porque isso foge do comum, queridos, porque nós temos convicção de que Deus vai fazer, mas a escolha é dele. E muitas vezes nós condicionamos a nossa fé aos resultados que Deus pode nos dar. E a nossa fé não está condicionada a resultados, queridos. A nossa fé está condicionada à vontade de Deus em nossas vidas. A lição que nós tiramos aqui em Sadraque, Mesaque, Abednego é que unidos, juntos, eles nos ensinam sobre uma vida de fé, que não está baseada em resultados, mas está baseada em uma vida de fidelidade a Deus. A intencionalidade de ser fiel é declarada mesmo quando as circunstâncias não correspondem às expectativas. Olha só, Deus pode nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nossa decisão não muda, nossa convicção não muda, o nosso servir não muda, porque eu continuo sabendo quem eu sou, eu continuo sabendo a quem eu sirvo e que Ele é fiel para cumprir os seus propósitos na minha vida. Uma vida cristã, queridos, não é baseada em resultados. Uma vida cristã
ela não pode ser, é lógico que há uma evidência muito clara da abundância de Deus para a gente. Quando Jesus ele nos ensina, ele diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante. Essa é a vida de Deus para a gente. Mas não quer dizer que no processo, todos os resultados serão favoráveis. Mas é nesse processo que nós podemos nos posicionarmos a favor de quem nós cremos. Porque conte comigo, queridos, quando está tudo acontecendo como nós gostamos, é muito fácil. As coisas só estão seguindo o quê? O fluxo normal. Mas quando os entraves da vida chegam, quando os desafios batem a porta, e muitas vezes nós questionamos, por que, Senhor? E aí nós precisamos de entender, então, que mesmo as coisas não acontecendo como nós queremos, nós podemos continuar acreditando no processo de Deus para a nossa vida. Quantos resultados você ainda não recebeu, queridos? Quantos resultados nós talvez estamos esperando? Até hoje. Mas mesmo que eles não tenham chegado, e mesmo que talvez em vida eles não cheguem. Quando nós vemos Hebreus capítulo 11, a história dos homens da fé, eles disseram assim, olha, muitos deles avistaram de longe as promessas que lhes foram feitas. E se conformaram por estarem dentro do processo de Deus, da vontade de Deus. Às vezes, queridos, nós não vamos receber tudo o que esperamos. Mas se temos convicção de que estamos dentro do processo de Deus, da vontade de Deus, é o que nos faz avançar, é o que eles dizem aqui. Olha só, rei, mesmo que Ele não nos livre, não deixaremos de servi-lo. Não abandonaremos a nossa fé, não deixaremos a nossa identidade de lado, não esqueceremos de quem nós cremos e de quem é o Senhor para a gente. Sabe, queridos, mesmo sabendo que poderiam morrer, eles permaneceram fiéis, estavam dispostos a assumir o custo de fazer o que era certo, o que era correto, tiveram coragem para enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Muitas vezes, queridos, não é fácil fazer o que é certo. Não é. Nós passamos, por exemplo, dentro de um ciclo de declaração de imposto de renda. Nós sabemos que as Escrituras nos ensinam a ser fiéis, corretos, dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Não é fácil, mas é necessário e precisa de coragem. Às vezes, queridos, sabe que por muito pouco, nós esquecemos de nos posicionarmos a favor da verdade, daquilo que glorifica a Deus. Às vezes, por muito pouco, nós esquecemos do que é correto, e ser correto, queridos, não é uma parte, é ser correto na sua totalidade, em toda a sua maneira de viver, e nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes, nós vamos ouvir situações que vamos precisar ajustar, corrigir, e foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu entendeu, olha só, eu fiz tudo errado, eu fiz muitas famílias serem prejudicadas, mas agora eu vou consertar isso. E não é fácil não, queridos. Não é fácil viver o que é certo, fazer de forma íntegra, não é fácil. Mas quando eu tenho intencionalidade de fé, ou seja, a minha intenção é viver pela fé, é demonstrar quem eu sirvo. A minha mente pode até querer barganhar, querer encontrar um jeitinho brasileiro para resolver situações difíceis, mas eu preciso lembrar que eu preciso manter a minha integridade diante das situações. Sadraque, Mesaque, Abednego não se esqueceram quem eles eram diante de uma fornalha, diante de uma ameaça, diante de uma intimidação. Não podemos esquecer quem somos. Mas, queridos, havia uma nação inteira em Babilônia, todos amedrontados, todos com medo, ansiosos, angustiados, não sabiam o que ia acontecer, qual seria o futuro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram.
Sabe para quê? Para lembrar toda aquela nação de Israel que estava em Babilônia, quem eles eram e a quem eles serviam. Eu quero dizer uma coisa, queridos, estamos avançando em tempos e vai chegar um momento que vai ser mas muito poucas pessoas que vão ver a integridade. Mas são esse remanescente que vão permanecer levantando a bandeira do Evangelho, dizendo, olha aqui, ó, é difícil, mas nós sabemos quem nós somos. É difícil, mas nós sabemos em quem nós cremos. E nós manteremos acesa a chama do Evangelho, a realidade da palavra em nossos corações. E seremos testemunhas. Foi exatamente o que eles foram, testemunhas do Senhor no seu tempo. Eles tiveram coragem. Eu fico me pensando, e eu refletindo ontem pela tarde, fiquei um bom tempo nisso, fiquei pensando assim, gente, será que se eu fosse Sadraque, ou Mesaque, ou Abednego, eu acho que eu conseguia, porque a gente ia estar mais junto lá, não era eram 3, né? Estava todo mundo junto ali, para tomar essa posição, né? Essa coragem. Você vê força na fala deles, né? Você se sente até encorajado, eu vou fazer assim. Mas eles continuam, versículo 19. Quando o ambiente, queridos, é de pressão coletiva, se posicionar pode atrair grandes desafios, e foi o que aconteceu. E essa é a parte difícil, mas é a verdade. Vamos nela. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Imagina a situação. Muita raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida, não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, não 6, 7 vezes mais do que o costume. Deus deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do exército, precisa disso, os mais fortes do exército, amarrassem Sadraque, Mesaque, Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram, os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos, com túnica, turbante, manto e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente da fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Pensa, os soldados que vieram jogar eles na fornalha, eles morreram de tão quente que estava. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Falar uma coisa, queridos. Começa a contrariar o sistema espiritual. E a gente vai começar a perceber que não é brincadeira. Às vezes, a gente ainda está assim, sabe? Bugado na linguagem da geração de hoje. Está meio que esquecendo o que está acontecendo. Né? O povo estava de uma nação estrangeira, estavam ali cativos, a maioria deles, assim, sem saber o que fazer. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram. Eles estavam antenados, eles estavam acordados, eles sabiam que o negócio ia ficar feio para o lado deles. Eu quero dizer, queridos, que quando o ambiente é de pressão coletiva, como eles viviam, todos pressionados, como nós vivemos hoje. Nós sabemos que os costumes, os hábitos desse tempo são hábitos e costumes que nos pressionam. Quer nos fazer abrir mão de valores, de princípios, coisas, queridos, que nós trabalhamos como integridade uma vida inteira. Pelo menos assim, como nós aprendemos e vivemos na prática. Viver em santidade, esperar o casamento para ter uma vida a 2 completa. Situações como essas, que nós aprendemos e vivemos na prática, estão sendo colocadas hoje, por exemplo, como que é, querida? Banalizaram. Bobeira. Antigo. Fala mentira. Só uma mentirinha branca. Queridos,
Em tempos de pressão coletiva, em que valores estão sendo pressionados, pessoas estão sendo pressionadas para fazer aquilo que não deveriam, toda a nação que estava ali em Babilônia foi pressionada a se dobrar, e muitos se dobraram, porque eles identificaram só que Sadraque, Mesaque e Abednego. É óbvio que havia mais alguns, mas eles que estavam ali, porque eles estavam em destaque naquele tempo. Eles não se dobraram. E o rei se enfureceu. Gente, viu que a face dele se transfigurou? É assim. Não é? A fornalha já estava aquecida, mas tinha que ser 7 vezes mais. Pensa. Eles podiam ser jogados, mas eles foram amarrados. Mas não foram amarrados por qualquer um, foram amarrados pelos soldados do exército mais fortes. Imagina o quanto que eles não foram amarrados. Fornalha 7 vezes mais quente, amarrados pelos homens mais fortes do exército. Isso nos lembra o que Jesus nos ensina em João 16, 33. João 16, 33. Vamos ler essa escritura, queridos, e voltamos para Daniel. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Palavra de Jesus. Aqui no mundo vocês terão aflições. É aí, gente. Mas animem-se. Ou seja, vai dar umas coisas assim, bem diferentes do que vocês esperavam, mas animem-se. Jesus é artista maravilhoso, né? Pois eu venci o mundo. Precisamos aprender, queridos, a estar preparados. Já há uma orientação de Jesus, vocês terão aflição. É real. Acorda. Às vezes você está passando por momentos difíceis, investidas espirituais, que se refletem no mundo material e vem através de ação de pessoas próximas. Só que você não acordou, opa. Isso iria acontecer. Mas então precisamos nos preparar. Efésios capítulo 6, ele fala dessa preparação. Nos versículos 11 a 13, ele fala assim, olha, a importância de nos fortalecermos das armaduras de Deus. Vamos para Efésios 6, queridos, versículo de número 11. Vejam o que o texto diz, 11, 12 e 13. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo espiritual, invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e armaduras de Deus. E aí, vamos lá. Vamos ver se a armadura está bem firme ou ela está balançando. Certeza da salvação é um capacete. Justiça, uma vida de justiça, um coração justo, coerente, correto, é uma couraça. Verdade é um cinto que segura a gente. Olha como falar a verdade e viver a verdade é importante. Sandálias que nos caminham para o Evangelho da Paz, a anunciação do Evangelho da Paz, a fé como escudo e a palavra como espada. Veja, queridos, isso mesmo. E quando nós recebemos, queridos, essas armaduras pela fé, através da nossa atitude, nos fortalecemos para enfrentar os desafios da vida. Talvez precisamos nos ajustar nessa manhã. Vamos voltar para o Daniel 3, 24. Diante das dificuldades, queridos, como eles enfrentaram, mas nós podemos contar com apoio e ajuda do Senhor. É a parte mais bonita. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam: olhem,
Disse Nabucodonosor: vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho de deuses. Continuamos, 26. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Mudou a história, queridos. Saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado e nem um fio de cabelo da cabeça deles estavam chamuscado, suas roupas não estavam queimados e nem sequer tinham cheiro de fumaça. Glória a Deus. Um Deus completo, que trabalha de forma completa para nos proteger. Deus não abandona os seus filhos. O salmista tinha tanta certeza que quando ele escreve Salmo de número 37, versículo 25, ele fala assim: olha, fui jovem, moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho um Deus que serve os seus filhos, que abençoa os seus filhos, que protege os seus filhos, que não nos abandona, queridos. O fogo que queimou os soldados não queimou os jovens. Que maravilhoso! A corda que os prendia foi queimada. Deus não desperdiça as provações. Pelo contrário, Ele usa as provações a nosso favor. Era necessário que eles fossem livrados da fornalha, mas que eles fossem desamarrados. Era necessário que eles fossem expostos diante de todo o povo, como homens que serviam ao Deus Altíssimo. E Deus fez a obra completa. Romanos 8, 28, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eles caminhavam livres. Quando as cordas foram rompidas, a liberdade deles foi estabelecida e eles não estavam sozinhos. O 4º homem, independente da interpretação teológica, sabemos que é o favor e a presença de Deus com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importa a força dos que nos amarraram, dos que nos pressionaram, Deus é mais forte. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, por meio do seu poder que opera em nós. Para finalizarmos, do 28 ao 30, então Nabucodonosor disse: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei, estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçada, a sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Quero finalizar dizendo, queridos, que o testemunho dos jovens levou o próprio rei a reconhecer o poder de Deus e a colocá-los em cargos ainda maiores. Não pensando nos cargos ou no poder humanamente dizendo, mas quando transformamos as fornalhas da vida em lugares de encontro com Deus, Ele, o próprio Deus, nos eleva a níveis mais profundos no propósito, no chamado, no desejo dEle para as nossas vidas. Essa influência era muito importante naquele tempo e continua sendo para que possamos ser testemunhas
do Senhor nesse tempo. Quando nós transformamos as fornalhas em lugares de encontro com Deus, o Senhor, Ele nos eleva a níveis mais profundos de intimidade e de relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe, queridos. Se você está nessa fornalha, lembra, ela é uma oportunidade de ser transformada em um lugar de encontro com Deus. E Ele está lá te esperando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar